Então, nessa aula, a gente vai explorar um pouquinho as ferramentas dentro do Design File do Figma. Então, já estou com o meu Figma aberto aqui na versão desktop, tá? E as ferramentas, elas ficam nessa barra inferior aqui, tá? Como a gente já viu, né, na aula de interface. Então, a primeira área que a gente tem é essa área aqui, e a gente tem essas três ferramentas aqui, tá? A primeira é a Move, que é a ferramenta que vai nos ajudar a selecionar objetos, mover, né? Redimensionar aqui, ó, né? Então, é a ferramenta que vai nos ajudar a justamente fazer isso. A próxima ferramenta é a Hand Tool, que é a ferramenta, né, pra gente se mover aqui, né, dentro do Figma. Mas como eu já falei, tem aquele atalho, que é bem bom, que ao invés de ficar selecionando essa ferramenta, eu não acho muito prático. O que eu acho legal é usar o atalho do scroll do mouse. Você pressiona e arrasta o mouse, ó. Então, pressiona e arrasta, ele já aciona essa ferramenta de forma bem prática ali, tá? E a última ferramenta é a ferramenta de Scale, tá? Percebam que todas as ferramentas têm um atalho aqui do lado. Olha só, V, H e K. Que daí, se você clicar ali no teclado, fica muito mais fácil, tá? A ferramenta de Scale é justamente para escalar, né, proporcionalmente. Então, ó, quando eu seleciono a ferramenta de Scale, vocês percebem que o mouse fica diferente, ó? Ele fica meio que duplo. Ao invés do Move normal, ó, ele fica normal ali, ó, tá vendo? Então tem essa diferença. Qual que é a diferença entre eu pegar usando o Move e pegar o escalar? O que vai acontecer? Pra gente entender, eu vou aplicar nesses dois aqui um stroke, tá? Um contorno. Ó, então se eu aumentar usando a ferramenta de Move, o que vai acontecer? Primeiro, ele não vai manter as proporções, ele vai aumentar livremente, tá? Eu até posso manter as proporções pressionando a tecla Shift, ó. Consigo manter as proporções, mas ele vai aumentar mantendo as configurações, ó, de tamanho de stroke, né, de contorno. Stroke é o contorno. Então ele vai aumentar mantendo o que já estava antes. Agora, se eu aumentar usando o Scale, olha o que vai acontecer. Bom, naturalmente, sem eu precisar clicar no Shift, ele vai sempre manter as proporções. Então ele vai manter exatamente como tá, e olha o que está acontecendo. Olha o que aconteceu. O contorno aumentou junto. Então, se a gente olhar o tamanho do contorno, ó, vou clicar no primeiro quadrado, ele ainda está com 11, com tamanho 11, que a gente colocou lá no início. Se eu selecionar esse aqui, ó, ele escalou também. Então ele escala tudo. Tudo que foi aplicado de efeito, de contorno, de espessura, é escalado junto, tá? Então tem essa diferença. Próximo bloco de ferramentas é esse aqui, ó, tá? Então aqui a gente tem o Frame, a Section e o Slice, tá? O Frame é como se fosse a nossa folha de papel, tá? Então toda vez que eu for criar um design que eu preciso exportar, vamos dizer assim, é obrigatório usar o Frame, tá? Não recomendo criar qualquer tipo de design fora. É claro que a gente pode rascunhar, pode criar, mas assim, quando a gente vai criar um design bonitinho, por exemplo, um carrossel, ou a gente vai criar um e-book, criem sempre dentro do Frame, tá? Não vão agrupando um monte de coisa e depois exportar, porque não dá certo, sabe? O Frame, ele nos ajuda a gente a organizar melhor também o arquivo, tá? Então, existem duas formas de criar o Frame aqui. Eu posso clicar e arrastar e criar ele do tamanho que eu quero. Reparem aqui no número em azulzinho, ó, tá vendo o número? Ele vai mudando à medida que eu vou, né, mexendo. Esse número representa o tamanho, a dimensão. Então, ó, soltei. Ficou com 934 por 901 pixels. Lembrando que o Figma trabalha em pixels, tá? Não trabalha em centímetro, não trabalha em milímetro. Mas, claro, a gente tem plugins que nos ajudam a converter. Mas, nativamente, ele sempre trabalha com pixels. Então, essa é a primeira forma de criar, tá? Assim como a gente fez também com um quadrado ali, ó, aqui eu consigo criar livremente se eu quiser manter as proporções, tipo, criar um quadrado perfeito. Antes de soltar o mouse aqui, eu vou pressionar o Shift, ó, daí ele vai manter e vai criar um quadrado perfeito, tá? Isso funciona para qualquer coisa aqui dentro do Figma, tá? Quando você vai redimensionar ou criar uma forma, pressionando o Shift, ele sempre vai manter as proporções, mas ainda assim é diferente de usar a ferramenta de Scale, como a gente viu. Então, essa é a primeira forma de criar. A segunda forma de criar um frame é clicando, tá? A gente só seleciona a ferramenta. E aqui na barra lateral direita, olha só, a gente tem diversos
templates prontos, ó. Então aqui, ó, paper, que é papel, a gente tem A4, A5, A6, social media, a gente tem, ó, Twitter post, Twitter header, Facebook post, Instagram post, então a gente tem vários aqui, tá? E, ó, já tem a dimensão em pixels aqui do lado, ó, Instagram post é 1080 por 1080, Stories 1080 por 1920, tá? Então tem vários aqui, é só selecionar, ó, e ele já vai adicionar bem certinho na proporção correta, tá? Então a gente pode criar a partir dos templates ali também, tá? Vamos supor que eu queira criar um carrossel. A gente vai criar assim? Então criar cada lâmina assim? Não. Errado. A gente vai criar no frame inteiro e vamos usar justamente a última ferramenta aqui, ó, que é a ferramenta de Slice. Slice do inglês é pedaço. Então essa ferramenta vai nos ajudar a cortar em pedaços, né? E a ideia aqui é justamente a gente cria como um todo e depois subdivide, né? Então essa ferramenta pode ser usada para carrossel, pode ser usada também quando você monta uma apresentação no Behance. Você quer fazer ela contínua, mas quer salvar, por exemplo, as sessões separadas, você pode usar também, né? Então, ó, vou criar um slice aqui, vou pressionar o Shift para manter o quadradinho perfeito. Ó, ele criou, tá? Vou alinhar ele bem certinho aqui, ó. Então aqui a gente tem ferramentas de alinhamento, né? Aqui e aqui para cima. E pronto, eu fiz a minha primeira lâmina, né? Agora eu vou dar um Ctrl C e vou dar um Ctrl V aqui, ó, de novo. E vou mover a próxima, ó. Então eu tenho a próxima aqui. Agora eu vou dar um Ctrl D para duplicar de novo. Vou mover para cá. Ctrl D. E assim vai indo, ó. A gente vai criando um carrossel. E no final, né, a gente vai criar aqui no frame inteiro. Então a gente vai fazer todo o design e no final a gente vai exportar somente os slices, ou seja, ele vai exportar cortadinho, tá vendo? Onde tem o pontilhado, ele vai meio que cortar. Então essa ferramenta é incrível, muito legal, bastante utilizada aí para carrossel. Inclusive, se vocês tiverem interesse em conhecer o Figma Post Pro, né, que é meu curso onde eu ensino o Figma, assim como a gente está vendo aqui, mas daí com foco realmente em criação de posts e carrosséis, vou deixar o link na descrição dessa aula, tá? E a outra ferramenta que a gente viu aqui é essa ferramenta aqui, ó, de Section. É uma ferramenta que vai nos ajudar a organizar tudo aqui dentro do Figma, então a criar uma seção. Então vou selecionar ela aqui, olha só. Ó, eu posso criar, por exemplo, aqui é uma seção, vou até mudar de cor para a gente entender. Aqui vão ser os rascunhos, por exemplo, aqui dentro. E eu posso criar uma nova seção que vai ser a versão definitiva. Então, é uma ferramenta que vai nos ajudar, ó, clico 2 vezes aqui para mudar o nome, definitivo. Então, ó, é uma ferramenta bem interessante que nos ajuda a subdividir aqui, né, toda a minha área de trabalho, tá? Então, é uma ferramenta bem boa. Continuando aqui, a gente tem as formas. Então, a primeira forma que a gente tem é o retângulo, temos a linha, arrow, que é uma linha com a flecha, né? É a flecha, elipse, polígono, estrela e aqui também para colocar uma imagem ou vídeo aqui dentro, tá? Lembrando que o Figma não trabalha com edição de vídeo. Como ele é uma ferramenta própria para prototipagem de sites, aplicativos, muitas vezes você quer colocar um vídeo no site, é uma ferramenta apenas que vai mostrar, né, aquele vídeo rodando. A gente não consegue editar vídeo aqui, tá? E nem salvar em formatos de vídeo também. Então, acaba que se você não usa para protótipos de sites, telas e aplicativos, a gente nem usa muito a ferramenta de vídeo, tá? Então, retângulo, né? Para criar é a mesma coisa, né? Clico e arrasto e, né, vejo o formato que eu quero e solto. Ou antes de soltar, eu posso pressionar o Shift, ó, para ficar um quadrado perfeito. Aí sim eu solto e ele fica perfeito, tá? E o interessante aqui, reparem que a maioria das formas tem bolinhas aqui, ó, tá vendo essas bolinhas aqui? Tá? Nesse caso do retângulo, ela indica o raio. Então, esse raio, ou seja, caso eu queira arredondar essas bordas, eu posso simplesmente puxar aqui, ó. Tá vendo? E eu já consigo arredondar, tá? Essa configuração também pode ser alterada na barra de configurações que eu vou explicar nas próximas aulas. Seguindo a mesma lógica, a gente tem a linha, então eu clico e arrasto. E se eu pressionar o Shift aqui, ele vai manter em ângulos como 0 graus, né, 45, ó, 90, tá? E assim vai indo, ó. Porque se eu não pressiono o Shift, ele vai ficar totalmente livre, tá? Então, o Shift é bom para caso a gente queira manter
em algum ângulo específico aqui, ó. E daí, quando eu solto, eu tenho a minha linha aqui, ó. No caso, a gente tá bem... Ó, agora dá pra ver, ó. Tava bem longe, então a espessura tava bem pequena. Eu vou até aumentar um pouquinho a espessura aqui, ó. Então, a gente tem a linha. E aqui não tem segredo, é uma linha, né? Aqui a mesma coisa com a arrow, mesma ideia, tá? Com a flecha, ó. Temos a flecha. Depois, seguindo, nós temos a elipse. Então, ó, mesma coisa, se eu pressionar o Shift, eu crio um círculo perfeito. Se não, eu vou criar, né, uma elipse. Vou criar um círculo perfeito aqui, só para vocês verem. E reparem que aqui eu também tenho uma bolinha. E olha aqui, aqui tá escrito arc. Então, essa bolinha, se eu puxo ela, ó, eu consigo abrir o meu círculo. Ó. Fazer um Pac-Man aqui, tá? E ao abrir, surgem outras duas bolinhas, ó, aqui e aqui, tá? Essa bolinha aqui é onde que começa, basicamente onde que ela tá começando. Posso travar aqui de novo. E essa bolinha aqui, esse eu quero abrir aqui dentro. Olha que legal, só de mexer nas formas aqui, eu já criei um C. Já fiz uma tipografia ali, né? Uma fonte. Então, olha que legal. Próxima forma, polígono. Aqui também é a mesma coisa, né? Eu posso criar assim ou pressionar o Shift para criar um triângulo, né, perfeito aqui, um triângulo equilátero. E aqui a mesma coisa, reparem que temos bolinhas aqui e aqui. Essa bolinha aqui é por caso a gente queira arredondar, tá? E essa aqui, ó, é o count, ou seja, contagem. Tá vendo que tem 3 ali do lado? Ou seja, temos 3 pontas, 1, 2, 3. Eu posso aumentar, se eu quiser, ó, eu clico e arrasto, ó. Agora eu tenho 4 pontas, 5, 6, 7, então eu posso criar aqui o polígono que eu quiser, tá? E consigo arredondar aqui também. Então, olha que legal, a gente consegue personalizar essas formas. Depois nós temos a estrela e a mesma coisa aqui, tá? Clico e arrasto, pressiono o Shift para manter ela toda na mesma proporção. Tenho bolinhas aqui, né? Uma delas é o raio. Temos aqui a bolinha de count. Então, aqui tô com 5 pontas a estrela. Eu posso aumentar, colocar mais pontas nessa estrela, tá? E aqui, ó, é o raio. Então, se eu quero que ele fique mais aqui ou mais aqui, tá? Então, é bem simples, gente. A última ferramenta aqui é a de imagem. Então, clicando aqui, eu consigo adicionar uma imagem da galeria ali, do explorador de arquivos, tá? Daí é bem simples, não tem segredo, só clicar ali. O próximo bloco agora de ferramentas é a pen e a pencil. Começando pela pencil, que é mais fácil, ela é como se fosse um lápis mesmo, tá? É legal até aqui usar a mesa digitalizadora, porque você vai ter uma precisão maior, né? Então, ó, clica, arrasta e solta. E ele vai dar uma suavizada no traçado, isso que é legal também, tá? Então, aqui você consegue criar um desenho, né? Então, fica uma ferramenta de ilustração aí. E a pen é uma forma de criar vetores também. Então, assim como essas formas, que também são vetores, a pen a gente tem para criar um vetor de forma livre. Então, por exemplo, eu posso criar uma estrela a partir da ferramenta de estrela, mas eu também posso criar a partir da pen. Ó, então, clico, solto, formei uma linha. Clico, solto, no caso minha estrela vai ficar, né, horrível aqui comparada. Mas é uma forma de se criar. Nossa, ficou péssima, né? Mas ok, ó, terminei. Aí eu posso selecionar minha ferramenta aqui de Move para mexer nesses pontos, tá? Então, olha que legal. Consigo ainda mexer, ó, vamos alinhar aqui. Deixar bem alinhado. Até que a gente consegue criar algo bem interessante, tá? Então, a gente vai criando assim, ó. Reparem que a partir do momento que eu criei a pen aqui, ele abriu um menuzinho de edição, tá? Então, olha que legal, aqui a gente tem essa ferramenta aqui, ó, de Paint Bucket. É uma ferramenta que, quando você fecha todos os pontos, você consegue preencher. Então, ó, clico aqui e olha, ele detectou que aqui tem um espaço que pode ser preenchido, ó. E clicando, ele adicionou um preenchimento, tá? E essa outra ferramenta aqui é a Bend Tool. Então, eu consigo curvar pontos que são apenas pontos, né? Não são curvas. Então, ó, ao passar o mouse aqui, ele aparece essa ferramenta. Quando eu clico, ó, eu criei uma curva, tá vendo?
Então, essa ferramenta, ela consegue curvar os pontos. Então, olha que legal, ó, criei uma florzinha aqui. Olha que diferente, a gente pode curvar e criar uma forma totalmente orgânica, né? Olha que interessante. A gente pode usar a pen também, não só criando pontos, mas a gente pode criar as curvas direto, tá? Então, ó, clica, criei um ponto. Agora, o próximo ponto eu vou criar uma curva, ao invés de criar só um ponto assim, tá? Então, eu vou clicar, arrastar e daí sim soltar. Ó, tá vendo que ele criou uma curva? Clica, arrasta e solta. Clica, arrasta e solta. Clica, arrasta e solta. Clica, arrasta e solta. E fechei, tá? E assim eu posso criar a forma que eu quiser. É meio difícil pegar de primeira pen, mas vão treinando. Eu vou deixar aqui na descrição dessa aula também um site que é um jogo para você justamente treinar, né, essa pen. Então vocês podem acessar se vocês quiserem lá para treinar essa curva de Bézier que a gente chama, né, que a pen faz. A próxima ferramenta que nós temos é a ferramenta aqui de texto. Ela é super simples e existem duas formas de criar. A primeira é só clicar na tela e eu vou escrever aqui o meu texto, tá? Eu criei assim um texto em que a caixa de texto tá acompanhando o tamanho do meu texto, tá? Então, ó, tá vendo que ela aumenta de acordo com o meu texto? A caixa de texto é essa linha azul em volta. Então, se eu só clico na tela, eu vou criar um texto único em que a caixa de texto vai acompanhar o tamanho do meu texto. Agora, se eu selecionar essa ferramenta, clicar e arrastar, eu vou estar criando uma caixa de texto com tamanho fixo. Então, olha só, vou começar a digitar e vai chegar no final, ela vai quebrar, tá? Então, tem essa forma também de criar o texto, tá? Tem essas duas formas. Depois nós temos a ferramenta de comentários, que é super simples, só clicar nela e você pode adicionar um comentário. Então, essa ferramenta é mais utilizada quando a gente está trabalhando com outras equipes, né, com outras pessoas. A gente precisa comentar algo, trazer um feedback ali, então ela é bem interessante. É só clicar e comentar, tipo, ah, gostei muito disso. Aí você pode colocar um emoji, pode mencionar aqui a pessoa, aqui ó, add mention, tá vendo? Coloca arroba e marca a pessoa, pode até subir uma imagem, e daí você posta. E a outra pessoa, quando ela entrar lá no arquivo, ela vai ver, ó, gostei muito disso. Aí você pode clicar e responder. Top! E depois que essa thread aqui, né, já tiver sido concluída, você pode clicar aqui e marcar como resolvido, tá? Depois aqui nós temos essa área de actions, tá? Clicando aqui nós temos algumas ações, tá? Então, aqui ó, tem várias ações que são até novas do Figma. Então, por exemplo, quando a gente tem uma imagem aqui dentro e a gente quer remover o fundo dessa imagem, aqui vai aparecer de sugestão, remover o fundo. Então, essa área aqui, ela sempre muda também, tá? Olha só, a gente também tem algumas características, algumas configurações comuns aqui. Então, ó, show rulers. Rulers são as réguas que a gente tem em volta. Não sei se vocês repararam, mas no meu Figma as réguas estão ativadas. Eu posso tirar, ó, desativar essas réguas, tá? Aqui, ó, minimize UI. Então, a gente vai deixar ele mais minimal, tá vendo? Então, a gente tem algumas ações rápidas aqui, ó, que podem nos ajudar, tá? Então, tem várias aqui, ó, keyboard shortcuts, ou seja, os atalhos de teclado, né? Se a gente clicar, a gente pode ver vários atalhos aqui, tá? Deixa eu até sair. Então, tem várias coisas aqui, o legal é ir fuçando e entendendo, né? Aqui a gente tem os assets, tá? A gente não vai entrar nessa parte ainda, porque é uma ferramenta um pouco mais complexa, mas é basicamente a biblioteca que a gente vai criar, a gente consegue acessar por aqui. E aqui parte de plugins e widgets, tá? Aqui a gente consegue pesquisar por vários plugins, deixar os nossos plugins salvos, tá? Como a minha conta aqui é nova, eu não tenho nenhum plugin salvo, mas aqui a gente pode pesquisar direto algum que a gente queira usar, por mais que não esteja salvo. Então aqui é a área onde a gente vai pesquisar por esses plugins, tá? E essa última ferramenta aqui é para ativar o Dev Mode, é o modo desenvolvedor. Então como o Figma ele foi criado, né, propriamente para criar protótipos de tela, interface, sites. Muitas vezes você vai criar o protótipo, né, pensando na questão do design mesmo, e depois vai passar para um desenvolvedor. Esse desenvolvedor vai vir aqui e vai ativar o Dev Mode para ele ver os códigos, as características específicas para ele ali,
aqui no Figma, tá? Então, é a última ferramenta aqui da barra de ferramentas. Então, é basicamente isso, são essas as ferramentas. Com isso aqui, a gente já consegue criar muita coisa aqui dentro do Figma, e o que eu sempre falo para vocês, pratiquem. Então, testem, vão fuçando aqui todas as ferramentas, vão tentando criar alguma coisa, que com a prática a gente consegue evoluir cada vez mais.